Quem assume compromissos sem pensar, colhe consequências. Você assume compromissos sem pensar? Hoje é dia 17. Vamos ler o versículo 18. Seja muito bem-vindo a mais um devocional em Provérbios. Hoje nós vamos refletir sobre um provérbio que é muito atual. Em um tempo de tantas decisões que são tomadas por impulso, Deus nos chama a nós agirmos com prudência e sabedoria. Olha o que diz o versículo 18. É falta de juízo assumir o compromisso de pagar a dívida de outra pessoa. O homem, falto de entendimento, compromete-se ficando por fiador do seu próximo. O texto de hoje, talvez num primeiro olhar, pareça falar só de dinheiro. Mas o texto de hoje não fala apenas sobre dinheiro. Ele nos ensina um princípio que pode ser aplicado em todas as áreas da vida. Não assuma responsabilidades, compromissos, sem avaliar as consequências. Antes de continuarmos, eu gostaria que você já compartilhasse esse vídeo, que você já fizesse com que outras pessoas também acompanhassem o nosso estudo em Provérbios. Compartilhe. Esse conteúdo pode alcançar muito mais pessoas que hoje estão também caindo neste erro de assumir compromissos sem pensar, sem avaliar as consequências. O capítulo 17, ele reúne diversos ensinamentos sobre a vida prática, a nossa vida no dia a dia. Salomão vai abordar temas como o valor da paz dentro da família, o poder das palavras, a importância da honestidade, da amizade verdadeira, da integridade, da sabedoria nas decisões. E ao chegar ao versículo 18, ele vai tratar de um costume muito comum na época, tornar-se fiador de uma outra pessoa. Quem fazia isso assumia a responsabilidade de pagar uma dívida, caso o devedor não cumprisse aquele compromisso. Não era uma proibição absoluta de ajudar alguém. O alerta aqui era contra agir por impulso, agir motivado pela emoção, pela pressão, sem considerar os riscos que estavam envolvidos. É falta de juízo assumir um compromisso de pagar a dívida de outra pessoa. É um homem falto de entendimento que se compromete ficando por fiador do seu próximo. As duas versões, elas vão comunicar a mesma verdade. Salomão afirma que assumir um compromisso desta natureza sem sabedoria é falta de discernimento. E muitas pessoas têm um coração bom, têm um bom coração, mas um bom coração sem sabedoria pode trazer para você grandes prejuízos. Quantas pessoas de bom coração que hoje estão com tantas consequências desse coração bom porque não avaliaram as consequências de compromissos que estavam assumindo. A Bíblia, ela incentiva a generosidade, a fazer o bem para o próximo. Ela nos ensina a repartir, a ajudar o necessitado, a socorrer quem sofre. Porém, a Bíblia também ensina que bondade precisa caminhar junto com prudência. Não seja bom sem ser prudente ao mesmo tempo. Existe uma diferença entre ajudar alguém e assumir uma responsabilidade que Deus nunca pediu que você precisasse carregar. Talvez você nunca tenha sido fiador de alguém, mas mesmo assim esse princípio se aplica e continua sendo muito atual. Quantas pessoas hoje estão assumindo compromissos financeiros que não conseguem cumprir? Quantos hoje estão entrando em sociedades sem conhecer bem o negócio que estão investindo? Quantos estão emprestando dinheiro sem conversar com a família, sem ter comum acordo? Quantos estão assinando contratos hoje sem ler e sem conhecimento do que estão assinando? Quantos estão dizendo sim
apenas porque não querem decepcionar alguém, mesmo que seja um filho. O princípio desse provérbio, então, ele vai além das finanças. Ele vai para os nossos relacionamentos. Ele vale para os nossos relacionamentos. Há pessoas que estão assumindo responsabilidades emocionais que pertencem aos outros. Tentam resolver problemas da família ou problema de todo mundo da família, de amigos, de colegas, e acabam sobrecarregadas. Esse versículo também se aplica ao ministério. Às vezes estamos aceitando tarefas demais porque nós temos dificuldade de dizer não. E o resultado vai ser cansaço, frustração e desgaste espiritual. Então, quando olhamos para Provérbios, a sabedoria bíblica nos ensina que nem toda oportunidade vem de Deus. E nem todo pedido tem que receber uma resposta positiva nossa. Nem todo pedido precisa receber de nós um sim. Antes de assumir qualquer compromisso, precisamos perguntar: eu tenho condições de cumprir isso? Eu estou fazendo isso por amor ou por pressão? Essa decisão minha vai glorificar a Deus? Então esse texto nos ensina aqui algumas lições. A sabedoria nos ensina a pensar antes de assumir compromissos. Impulsividade costuma produzir arrependimento. Prudência nos ajuda a evitar muitos problemas. Ajudar alguém não significa assumir todas as responsabilidades do outro. Jesus nos chama para servir, mas não para viver de maneira imprudente. Outra lição é que o cristão tem que ser reconhecido por aquilo que ele cumpre ao prometer. Então você tem que ser conhecido por cumprir aquilo que promete. Não adianta cumprir um monte de coisa se você não vai conseguir cumprir. Por isso, antes de dizer sim, você precisa parar, pensar, orar, avaliar as consequências, conversar com outras pessoas. Deus deseja que nós administremos bem os recursos, as responsabilidades que Ele nos confiou. Quem age com sabedoria protege sua vida, protege sua família, honra com seus compromissos e vive com muito mais tranquilidade. Provérbios 17:18 nos lembra que nós precisamos ter maturidade espiritual para todas as decisões práticas do dia a dia. A sabedoria de Deus não elimina a nossa generosidade. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais ser generosos. Só está direcionando essa generosidade. Que Deus nos livre de agir apenas pela emoção. Que Deus nos conceda discernimento para assumir somente aquilo que está dentro da nossa vontade. Que as nossas decisões sejam marcadas pela prudência, pela responsabilidade, pela confiança no Senhor. A nossa oração hoje é: Senhor, dá-nos um coração generoso, mas um espírito sábio. Livra-nos de decisões impulsivas. Ajuda-me a assumir apenas os compromissos que eu posso cumprir com fidelidade. Que eu seja responsável nas minhas escolhas. Que eu honre o teu nome em todas as áreas da minha vida. Amém. Se esse devocional em Provérbios edifica a sua vida, compartilha com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse estudo. Você ainda não é inscrito no canal, nós temos muitas pessoas que estão recebendo esse vídeo diariamente que ainda não se inscreveram. Inscreva-se agora mesmo. Você já é inscrito? Se torne membro do nosso canal. Você tem estudado e quer se aprofundar no seu estudo de Provérbios? Você pode ter o seu devocional em Provérbios que eu preparei para que você, junto com os vídeos, aprofunde ainda mais o seu conhecimento no texto bíblico. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você garante o seu. Deus te abençoe poderosamente.